em Lucas, capítulo 5. Também é um versículo conhecido. É o chamado aos primeiros discípulos, que foi o qual o Senhor ele falou comigo por esses dias. E eu queria deixar para os irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos ler. É um pouquinho extenso, mas é a palavra do Senhor. Amém? Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então assentou-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-lo. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? Essa palavra, esse capítulo, ele é conhecido. É onde o Senhor vem chamar, aonde o Senhor vem ter um encontro, com Pedro. Diz que Pedro era um homem muito difícil, mas é dos difíceis, que o Senhor Jesus, ele gosta, ele quer. Aqueles corações mais duros, aqueles corações, aqueles que o mundo olha e fala assim: para esse não tem mais jeito. É esse que o Senhor Jesus quer, porque foi assim que ele olhou para mim. Eu, para alguns ou para muitos, talvez não tinha valor, mas para o Senhor Jesus, o valor que ele depositou sobre a minha vida foi o preço do sangue dele. Então, o Senhor, ele veio ter um encontro com Pedro. O Senhor veio encontrar Pedro na situação que Pedro dominava. Pedro dominava a pesca. Ele era conhecido como um grande pescador. E o Senhor, ele olhou ali muitos barcos. Em um estudo que eu vi, dizia que aproximadamente naquele lugar devia ter aproximadamente de 3.000 a 4.000 barcos. E o Senhor Jesus olhou o barco de Pedro. O Senhor Jesus podia ter olhado, talvez tinha barcos até melhores do que o barco de Pedro. Mas o Senhor falou: não, é o barco de Pedro que eu quero hoje. E isso é para a minha vida e para a sua. Hoje o Senhor Jesus está dizendo: eu quero o seu barco. Aí você vai falar: mas que barco? É o seu coração, é a sua vida. Hoje o Senhor Jesus está falando: é o seu. Tem muitos aí, mas é o seu que eu quero. É o seu que eu estou buscando. E aí mais adiante vai dizer que o Senhor, ele pediu para que Pedro emprestasse o barco. E Pedro já estava ali lavando suas redes. Teve uma noite difícil, uma noite onde ele foi fazer aquilo que ele dominava, mas ele não conseguiu ter êxito. E aí eu falei: meu Deus, quantas vezes isso acontece com a gente? Alguma situação que a gente domina e de repente ela não dá mais certo. De repente aquela situação que eu fazia bem e dava resultado, de repente já não dá mais certo. E aí eu me pergunto: mas o que está acontecendo? E aí o Senhor, ele falou comigo sobre a glória da segunda casa. Tudo que dá errado, nem sempre dá errado. Às vezes é para que o Senhor possa mostrar a glória dele, porque tudo é para ele, tudo é por ele.
E aqui vem falando que Pedro obedeceu, emprestou o seu barco, mesmo já tentando, parar com tudo ali, guardar suas redes, mas o Senhor ele falou: afasta um pouquinho esse barco da terra e deixa eu usar seu barco. E assim o Senhor fala para mim e para você: deixa eu usar a sua vida, sai um pouquinho dos problemas, sai um pouquinho das situações que aos seus olhos não tem mais jeito, e deixa eu usar a sua vida para falar do meu amor, para mostrar quem eu sou, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E aí o Senhor ele foi falando que naquele momento ele ensinou aquela multidão usando do barco de Pedro. E aí de repente o Senhor falou para Pedro: Pedro, agora eu já ensinei a multidão, eu já fiz o que eu precisava para a multidão, agora eu vou trabalhar na sua vida. Então agora eu quero que você vá, sabe aquelas redes que você estava lavando? Sabe aquelas redes que você já estava querendo guardar? Então agora eu quero que você vá e você lance elas novamente, para que ela venha produzir aquilo que você tentou, mas não deu certo. Só que agora, mediante a minha palavra, vai dar certo. E aí Pedro, ele foi, obedeceu, porém ele foi meio que questionar. E quem nunca questiona com o Senhor Jesus? Ele foi meio que questionar e falar: Senhor, mas eu já lancei a rede e não deu certo. Mas o Senhor, ele falou: mas lança agora, porque sou eu que estou mandando. Sou eu que estou falando, sou eu que estou dando a ordem para que você faça. E Pedro foi e lançou suas redes. E quando ele lançou aquelas redes, começou a vir tanto peixe, a provisão do Senhor ela começou a acontecer. E Pedro, ali naquele momento, ele acho que se desesperou. E ele chamou até os companheiros, para que os companheiros fossem lá ajudar ele a receber a bênção. Porque o que o Senhor vai fazer na minha vida e na sua, não é só para mim e para você, é para aqueles que estão ao nosso redor. O Senhor, ele abençoa, me abençoa, mas é para eu continuar abençoando o próximo. Não é que a bênção do Senhor venha até mim e fique em mim. O Senhor Jesus me salvou, então a salvação é só para mim? Não, a gente tem que ir e propagar. Aqueles peixes podiam ser só para Pedro? Podia, mas o Senhor falou: não, eu quero que você dê para os outros também. Divida a sua bênção, divida a sua vitória. E aí Pedro foi, começou a chamar todo mundo. E quando eles chegaram para pegar aquela quantidade de peixes, fala que a rede ela se rompeu, porque era uma quantidade imensa de peixes. Eu acredito que na carreira dele, no tempo dele, ele nunca tinha visto tanto peixe assim. Mas com o Senhor Jesus, quando ele entra na história, a gente vai viver coisas que a gente nunca viveu, coisas que a gente nunca viu, porque a palavra ela diz que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem preparado para nós. E o Senhor vem dizer que naquele momento, enquanto Pedro se deparou com a bênção, se deparou com o milagre ali perante ele, naquele momento Pedro ele se constrangeu, porque o amor do Senhor ele nos constrange. Ele se constrangeu e ele falou: meu Deus, eu meio que questionei, eu ainda quis indagar o Senhor que não ia dar certo. E olha o que o Senhor está fazendo por mim. E aqui, nesse versículo 8, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Aqui o Senhor, ele falava no meu coração, que às vezes o Senhor, ele nos dá uma bênção, não é por merecimento, não é porque eu sou bonitinho ou legalzinha, não, é porque Ele é fiel. Ele é fiel na minha vida, Ele é fiel na sua vida, então o Senhor vem nos dar a bênção. E o Senhor, ele começou a me fazer lembrar de uns dias atrás, um tempinho atrás, aonde o Senhor, ele falou para mim, eu quis fazer a minha vontade. Eu falei: não, aqui eu não estou pescando mais, o Ministério Promessas eu não consigo peixe mais, então eu vou sair e vou pescar em outro lugar, porque aqui eu não tenho mais fruto. E isso foram 2 anos. E nesse período, de 1 ano e pouco a 2 anos, a gente ficou meio que no mar, à deriva. E tudo aquilo que a gente tinha de promessa, a gente perdeu no mar. Porque a gente saiu daquele barco a qual o Senhor Jesus estava, a qual o Senhor Jesus disse para
você tem igreja, você tem um lugar para congregar, mas às vezes vem as dúvidas, os problemas, você acha que o problema é o lugar que você está. E ali nesse momento você acha assim, eu vou sair e vai resolver. Não resolve. Porque o mar sem Jesus, o mar sem o Senhor Jesus, ele não tem misericórdia. Ele arranca tudo aquilo que nós um dia tivemos de promessa do Senhor. Porque foi assim comigo e com meu esposo. Promessas que era pra gente já promessas que hoje a gente está vivendo hoje. Era pra gente já ter vivido um tempo atrás. Mas por decisão de guardar a rede, por decisão de parar e não, aqui não, eu vou para outro lugar, vou tentar pescar, não. Aqui Pedro, ele se constrangeu, porque ele falou, meu Deus, há um tempo eu achei que não ia dar certo, o Senhor Jesus já estava aqui, o Senhor Jesus estava falando que era só permanecer, que era só obedecer, porque a vitória ia chegar, a glória da segunda casa ia acontecer, mas aí, muitas das vezes a gente quer fazer da nossa vontade, do nosso jeito, e do nosso jeito não dá certo, só vai dar certo do jeito do Senhor Jesus, do nosso jeito não dá certo. E mediante a essa situação, vem falar no versículo 9: pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E aqui o Senhor vem falar sobre o chamado de Pedro. Vem mostrar para Pedro: Pedro, eu te chamei para pescar homens. Cuida das minhas coisas. Cuida da minha obra, que das suas coisas eu vou cuidar. Daquilo que você precisa eu vou cuidar. Dos seus sonhos eu vou cuidar. E ali Pedro, ele obedeceu e ele saiu a fazer a vontade do Senhor, porque diz que ele seguiu. Mas eu queria que os irmãos abrissem comigo lá em João, Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, no seu capítulo 21. Glória a Deus. Vem falar sobre a pesca maravilhosa. Diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Aí o Senhor, ele falou comigo, tá vendo? Ele viu milagres, ele viu maravilhas, ele viveu, ele andou comigo, mas ele voltou para as velhas práticas. Ele voltou a fazer aquilo que eu já tinha tirado da mão dele. Eu tinha falado para ele que ele ia pescar assim, homens, ele ia levar pessoas para o meu reino. E ele foi lá e voltou às velhas práticas, voltou a viver a vida dele. E o Senhor, ele falava no coração: temos que morrer. Esse período não é para se preocupar com o vírus, é para se cuidar sim. O vírus está aí, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas o maior perigo não é o vírus, o maior perigo é a desobediência. O maior perigo é viver a nossa vontade e não viver a vontade do Senhor. O maior perigo é voltar às velhas práticas nesse tempo que nós não estamos congregando aqui na igreja. O Senhor, ele falava no meu coração assim, que muitos nesse período, se não vigiarem, vão se perder. E não é para isso. O Senhor, ele não permitiu tudo isso para que ninguém se perca. Mas nesse momento que nós estamos fora da igreja, mas dentro dos nossos lares, nós temos que buscar a presença do Senhor, continuar orando, continuar consagrando, como o cooperador irmão William falou, estar no mundo, né, e fazer a diferença, não ser igual. Eu estava trabalhando essa semana e uma moça veio assim perto de mim, ela falou assim para mim: ai, e aí, o que você está fazendo com essa crise? Aí na hora o Espírito Santo falou: olha o que você vai responder.
Porque aquilo que você declara é aquilo que vai acontecer. E aí eu falei, olha, de verdade, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem suprido, o Senhor tem sido fiel, tem guardado a minha casa. Aí ela parou e falou assim, nossa, que legal, né? E acabou a conversa dela. Então, o Senhor, Ele falou no meu coração dessa maneira. Essa crise, tudo que está acontecendo não pode interferir na nossa fé. Não pode fazer a gente voltar às férias práticas. Eu não estou cultuando, eu não estou na igreja. Então eu posso fazer porque o pastor, a pastora não está vendo. Não, mas tem o Senhor, porque o pastor, a pastora não está vendo mesmo. Mas tem o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que está vendo. E é para Ele que você vai prestar conta. E aí o Senhor, Ele falava no meu coração que quando Pedro, ele saiu, ele tomou essa decisão, automaticamente os companheiros tomaram a mesma decisão que ele. Então tome cuidado com a decisão que você toma, porque tem muitos se espelhando em você. Tome cuidado com o caminho que você anda, porque tem muitos olhando para você. Às vezes a gente não acha, mas você, porque o Senhor te chamou para ser diferente. A decisão de Pedro, ela interferiu na vida de outros. A palavra está falando aqui que ele saiu, e aí quem falou? Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhes também, nós vamos contigo. Foram subindo logo ao barco, e naquela noite nada apanharam. Eles voltaram às férias práticas. E mais adiante vem dizendo, e sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E aqui eu quero deixar uma coisa que o Senhor falou no meu coração. Tome cuidado, porque nesse período, quando você se encontrar com o Senhor Jesus, será que você vai conhecer? Será que você vai se lembrar quem era o Senhor Jesus? As promessas que Ele havia feito para a sua vida? Fique atento, busque, jejue, consagre, porque como nós lemos lá em Gênesis, a glória da segunda casa, ela vai ser maior, mas para aqueles que permanecerem, para aqueles que não largaram suas redes, guardaram as redes, voltaram às velhas práticas, tudo é condicionado. O Senhor, Ele nos dá sim, não é troca, mas o Senhor, Ele quer a nossa obediência. E disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar pela multidão de peixes. Então o Senhor, Ele fala com o meu coração que às vezes tem situações que nós passamos e a gente fala, meu Deus, o que está dando errado de novo? Eu estou passando essa situação de novo. Mas olha o que você está fazendo de novo. Olha o erro que você está cometendo de novo. Lembra da promessa que o Senhor fez lá no início? Lembra do primeiro amor? Lembra das renúncias? E veja se você não está voltando novamente àquelas práticas. Se você não estiver voltando, pode ter certeza que o Senhor vai te tirar dessa situação. Mas se você estiver voltando, é você mesmo que tem que sair dessa situação. É se arrepender, é se prostrar perante o Senhor. E ele disse, lançai a rede. E eles lançaram e pescaram uma grande quantidade novamente de peixe. E então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Aí o Senhor, Ele falava sobre fugir da presença dEle. Se você cometeu, se você está pensando em voltar para o mundo, nesse período, se você já desistiu, se você já guardou as redes, o Senhor, Ele trouxe eu aqui hoje para falar para você. Se arrependa, não desista, continua, pede perdão, se arrependa de todo o seu coração, porque o Senhor, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é Pai, e Ele está aqui para nos perdoar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas,
um peixe posto em cima do pão. E disse Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. E o Senhor ele falou algo grandioso no meu coração. Aqui o Senhor ele vem dizer que a providência que eu preciso, que você precisa, ela está pronta. Mas há necessidade de um arrependimento. Há necessidade de uma conversão. Há necessidade de voltar ao primeiro amor, para que ele possa entregar a providência que eu e você precisamos. O Senhor ele nunca vai voltar. Se ele prometeu, ele é fiel, ele vai cumprir. Mas o único que pode impedir não é o inimigo. O único que pode impedir sou eu e você. Não tem o inimigo impedir o Senhor, porque a palavra diz que operando Deus, quem impedirá? O inimigo ele não pode impedir. Só eu e você impede a bênção do Senhor. E para terminar, eu queria que vocês lessem comigo em Hebreus capítulo 12, e eu termino aqui. O qual, de toda essa palavra, o Senhor falou no meu coração. Pedro, ele depois que ele se converteu, depois que ele teve encontro com o Senhor Jesus, a palavra ela diz que Pedro, ele ministrou, em Atos 2, diz que ele ministrou, e 3.000 almas se arrependeram. Depois a palavra diz que Pedro, ele passava e a sombra de Pedro ela curava. Depois diz que Pedro, ele encontrou o paralítico e ele simplesmente lançou uma palavra: levanta e anda. E aquele paralítico levantou e andou, no nome do Senhor Jesus. Aí o Senhor ele falava para mim: filha, a glória da segunda casa na vida de Pedro não foi maior do que a da primeira? Olha a primeira pesca, ele não me conhecia, ele veio me conhecer. Ele infelizmente saiu um pouquinho da minha vontade, mas deu tempo. E se deu tempo para Pedro, vai dar tempo para mim, vai dar tempo para você. Apenas é necessário que nós não venhamos a deixar nossa rede. Em Hebreus 12 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentando-se à destra do trono de Deus. Então o Senhor ele vem falar para mim e para você. Ele nos preparou para uma corrida, não para parar no meio do caminho, não para desistir, não para voltar. O Senhor ele nos preparou para uma corrida. O Senhor ele nos deu uma condição física de até o final, de encontro dele. Então o Senhor ele vem nos dizer nessa noite: se você está desanimado, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero dizer, não saia da vontade do Senhor. Fique firme na vontade do Senhor. Ah, mas você não sabe o que eu venho passando. Mas o Senhor sabe. E é necessário que Ele saiba. Porque se Ele prometeu que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, pode ter certeza que Ele é fiel para cumprir. E eu quero deixar essa palavra aos irmãos nessa noite. E que o Espírito Santo ele venha falar melhor ao coração de cada um. Mas eu peço aos irmãos, meditem na palavra, busquem a presença do Senhor, orem, se consagrem, fiquem firmes, porque o Senhor, ele, talvez o vírus não passe, talvez o Senhor Jesus volte antes e nós vamos de encontro, né? Vamos voltar para casa. Então que todos aqueles que o Senhor chamou, que todos aqueles que creem que o Senhor, ele tem uma promessa na sua vida, por mais que esteja difícil, fica firme, porque o Senhor ele tem grandes coisas para fazer para as nossas vidas. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.